Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre as curiosidades do livro de Jó. São tantas curiosidades, eu tive que escolher apenas 3 delas, mas eu gostaria de falar sobre essa questão, a questão do eufemismo poético na língua hebraica, principalmente numa tradição muito antiga como essa do livro de Jó. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Que eufemismo é esse que está aparecendo no livro de Jó que eu gostaria de conversar com vocês? Por exemplo, eu vou dizer para vocês assim, no livro de Jó, no capítulo de número 1, no verso de número 5, Jó está oferecendo holocaustos pelos seus filhos. Aí denota a questão do sistema patriarcal, a questão de Jó ser um livro muito antigo, do século XX até o século XV no máximo antes de Cristo, porque não tinha ainda os sacrifícios sendo oferecidos por sacerdotes, mas os pais ofereciam seus próprios sacrifícios pelos seus filhos. E Jó está fazendo isso pelos seus filhos porque ele pensa assim, quem sabe os meus filhos não pecaram? Quem sabe os meus filhos não abençoaram a Deus? No original está escrito assim, quem sabe os meus filhos não abençoaram a Deus? Mas se a gente olhar na nossa tradução, está escrito, quem sabe os meus filhos não amaldiçoaram a Deus? Mas no original está abençoaram. Lá um pouquinho depois, no versículo de número 11, o Satanás está na presença de Deus e está dizendo assim, tira tudo que Jó tem para ver se Jó não vai abençoar o Senhor. Não faz sentido também, está escrito assim no original, mas na nossa tradução está escrito, quem sabe ele não amaldiçoará a tua face se você não tirar tudo que ele tem. E no capítulo 2, no verso do número 9, a mulher já completamente contrariada com a integridade de Jó. Ela está olhando para o marido e está dizendo assim, o marido está destruído, morreu todos os filhos, perdeu tudo, está ficando pobre, miserável. E ainda está todo doente, da ponta da cabeça até a ponta dos pés, ele está completamente cheio de lepra. E mesmo assim ele continua íntegro, louvando a Deus em todo o tempo. Que marido louco é esse? E ele chega para o marido e diz assim, para Jó e diz assim, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Isso está escrito na nossa tradução. Mas no original está escrito assim, abençoa esse teu Deus e morre. Soa estranho para a gente. Por isso que está traduzido para amaldiçoa, porque é um eufemismo poético, né? E depois Jó fala aquela frase linda que eu amo muito quando ele diz assim, falas como uma louca mulher. Aceitasses o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. E eu acho essa frase linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Jó, por causa disso, não pecou contra Deus com os seus lábios. O coração de Jó ainda continuava íntegro diante de Deus. Mas o que é essa questão do eufemismo? Por que eles usam isso? Também é uma questão da gente olhar de maneira diferente a forma com que aqueles teólogos ou aqueles escritores bíblicos pensavam nessa relação com Deus, ou na forma com que Deus é, a sua santidade, a sua estrutura, os atributos de Deus da maneira diferente do que nós pensamos hoje. Para eles, na cabeça deles, era impossível, de alguma forma, amaldiçoar a Deus. Isso não tinha... por mais que a gente falasse mal de Deus, na verdade nem poderia falar mal de Deus, né? Porque a ideia de abençoar e amaldiçoar, no original a palavra barer, que seria abençoar, muito mais do que declarar algo que vai acontecer na vida deles. Eu abençoo e isso vai acontecer. Muito mais do que isso, né? Dar poder às palavras. Para eles não tinha esse entendimento que muitos de nós temos hoje na nossa cultura religiosa. Mas a ideia de abençoar e amaldiçoar é assim, falar bem e falar mal. Bem dizer e mal dizer. Falar bem da pessoa, louvar a pessoa ou falar mal da pessoa. Então era muito difícil para aqueles escritores colocar a palavra amaldiçoar ali, amaldiçoar a Deus. Para eles não fazia sentido falar mal de Deus, porque em eles, na sua escrita, na sua forma de escrever, eles conseguiam falar mal de Deus, porque eles consideravam um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus totalmente bom, e eles não tinham como escrever que alguém falou mal de Deus. Eles não faziam isso, alguém amaldiçoou a Deus, então eles não faziam isso. Então se torna um eufemismo mesmo, uma forma poética de escrever, uma forma literária de escrever, parece uma conotação de abençoar, mas é uma conotação negativa. Na verdade, o intuito daquelas frases é dizer que realmente eles estavam amaldiçoando ou maldizendo Deus, dizendo assim, eu quebro toda a minha aliança com Deus, quem sabe os meus filhos falaram mal de Deus,
quem sabe blasfemaram, quem sabe os meus filhos ali, um com o outro, zombaram de Deus de alguma forma, então esse sentido de amaldiçoar, ou quem sabe o próprio inimigo, quando estava dizendo para Deus ali, falando assim, o Jó vai falar mal de ti, ele vai blasfemar se você tirar tudo que ele tem. É sobre isso que o inimigo estava falando, talvez. E a mulher mesmo, quem sabe ela tinha falado dos seus lábios a questão de amaldiçoa realmente, fala mal desse Deus, blasfema contra ele, e vai embora, e morre de uma vez por todas, é mais ou menos isso. Né? Não fica sofrendo desse jeito, né? Deixa que amaldiçoa ele para ver se ele não termina, não te executa de uma vez, tira a tua vida, porque esse sofrimento está muito grande, é mais ou menos isso que a mulher de Jó estava querendo dizer para Jó. Na escrita hebraica, na escrita poética, na escrita daqueles escritores, quem sabe Moisés ou Salomão ou qualquer outro daquela época, ele tem escrito com esse intuito de dizer isso é impossível de acontecer, e nós não podemos escrever isso, porque nós não podemos dizer que Deus é amaldiçoado de alguma forma. Deus sempre será abençoado, apesar de ter a conotação negativa, apesar de a gente entender dessa forma, mesmo os leitores iniciais entenderem dessa forma, entenderem com a conotação negativa, para eles não conseguiam escrever que Deus poderia ser amaldiçoado. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de explicar, porque talvez você nunca tenha pensado sobre isso, porque você não conhece os originais. Apesar que se você já leu a Bíblia King James em inglês, vai aparecer lá Bless God and Die, né? Abençoa Deus e morra. Está traduzido literalmente como está escrito no hebraico. Talvez você já tenha lido e já tenha percebido isso, mas a grande maioria de vocês talvez não tenha lido o original, não tenha procurado o original, mas é isso que aparece no original. Aparece a palavra abençoa em vez da palavra amaldiçoar. Porque no sentido de quem está escrevendo ali, é impossível que Deus seja amaldiçoado, que ele seja maldito. Na sua questão de relacionamento com Deus, eles entendiam que se eles escrevessem isso, é como se eles estivessem pecando diante de Deus e por isso eles não faziam isso. É a forma teológica da época. Então, que Deus te abençoe, espero ter te explicado. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o livro de Colossenses. Um grande abraço.